Nós precisamos entender algumas coisas e alguns princípios eternos de Deus para a minha vida e para a sua, que talvez nós tenhamos dificuldade na nossa caminhada. A minha Bíblia a sua diz, no capítulo 32, que ele começou a lutar, sim ou não? Uma das coisas que eu quero te perguntar, quantos aqui já se encontraram lutando com Deus? Quantos de nós já tentamos mudar a maneira de Deus agir ou pensar a respeito de alguma área da minha vida ou da sua? Por que Deus não faz desse jeito? Por que Deus não faz daquele jeito? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Deus não podia fazer assim? Olha para o teu irmão e pergunta: você já fez esse questionamento? Acredito que todos nós já tentamos em alguma área mudar a maneira de Deus pensar ou ver ao respeito de alguma coisa. E o que eu acho tremendo, irmãos, é que enquanto Jacó lutou na sua força contra o anjo ou contra o homem, a minha Bíblia sua diz que ele foi prevalecendo, amém ou não amém? Está escrito isso? E de repente esse homem vai tocar aonde? Na coxa dele. Eu pergunto, naquele momento em diante, ele perdeu a força? Sim ou não? Deus só vai agir na minha vida e na sua quando eu e você pararmos de fazer força. Quando ele perde a força, com certeza toda a sua resistência acabou, e aí ou o homem ou o anjo vai perguntar para ele: qual é o teu? Entenda o que eu vou dizer para você. Quando ele diz Jacó, é porque na fraqueza dele, ele reconhecia quem ele era. Diga para o teu irmão: na sua fraqueza, é que Deus vai reconhecer quem você é. Porque quando a minha Bíblia sua diz que quando eu estou fraco, é que eu estou. Então, lembra que eu falei semana passada aqui, que Saulo no caminho, ele teve que cair, e às vezes nós vamos precisar tomar algumas quedas para a gente reconhecer quem é o Senhor? Sim ou não? Quando eu olho para a vida desse homem, eu começo a entender algumas coisas. Enquanto ele tentou ser forte, ou receber coisas da parte de Deus, porque ele saiu da casa do pai debaixo da bênção, sim ou não? Isaac não abençoou ele como Esaú, mas Deus tinha abençoado. Então diga para o teu irmão: nós temos dificuldade, muitas dificuldades, porque sair da casa do pai com a bênção é uma coisa, mas ter a bênção de Deus é outra coisa. E aí nós vamos perceber o seguinte: aquilo que Isaac havia liberado era uma palavra e era uma promessa. Só que o Deus que faz a promessa, o Deus que libera a palavra, é o mesmo Deus que vela por ela. Mas Deus não vai fazer cumprir algo na minha vida e na sua, se eu e você estivermos fora de quem? Do propósito. E aí o que vai acontecer? Num determinado lugar, ele vai passar a sua família, vai passar todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, ele vai se encontrar lutando contra o anjo ou contra o homem de Deus aqui. Ele vai prevalecer até o momento que o anjo toca nele. E ele vai perder as suas forças e reconhecer que daquele momento em diante, não dava mais. Tem momento na minha vida e na sua, que nós vamos perceber que nós vamos tentando, resistindo, mas o Senhor vai tocar em alguma área da minha vida e da sua, que Ele vai tirar toda a minha força, toda a sua força, toda a minha estratégia, toda a sua estratégia, porque Ele vai desconstruir em mim e em você toda a narrativa que nós achávamos que teria que ser. O Senhor, Ele vai mudar. E a partir daquele momento, quando eu e você caímos na nossa fraqueza, é um momento que nós precisamos entender uma coisa: enquanto você resiste, Deus também te resiste. E uma das coisas, irmãos, que nós vamos perceber, que Deus só vai abençoar Jacó quando ele está fraco, quando ele não tem mais força. Por que nós temos tanta dificuldade? Por que nós tentamos tanto resistir
a vontade de Deus para que a nossa vontade prevaleça. Sabe quando eu olho para um lugar e acho que esse lugar não tem nada para a minha vida, não tem nada para acrescentar, não tem nada para me abençoar, ou não tem nada que condiz com aquilo que eu carrego? Sabe por que acontece isso? É porque a maioria das vezes nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós estamos pensando do que com aquilo que Deus está pensando ao meu respeito e ao seu. A única coisa que Jacó queria era fugir. E muitos de nós tentamos fugir da vontade de Deus, achando que fugindo vai dar certo. Quando nós olhamos para a fuga desse homem, ele encontrando um lugar, pegando uma pedra, fazendo de travesseiro, Deus revelando um ambiente espiritual para ele, ele vendo anjos subindo e descendo sobre uma escada. Mais à frente nós vamos perceber que o Senhor vai tocar na sua coxa, ele vai chegar na casa de um tio dele, e vai trabalhar durante 14 anos, sendo que bênção é essa que ele saiu de casa, que agora ele tem que trabalhar 14 anos para ter alguma coisa? Se você chega num lugar que você consegue ver uma escada e anjos subindo e descendo, você reconhece que aquele lugar é a casa de Deus, a porta do céu, o que te faz duvidar que Deus está contigo? Uma das coisas que nós somos especialistas, irmãos, e crente é bom nisso, é esconder as suas fraquezas. Nós gostamos muito de contar testemunho de bênção. Eu fui abençoado aqui, eu fui abençoado ali, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas eu pergunto, nós conseguimos falar das nossas fraquezas? Está todo mundo sério, né? Quando nós revelamos as nossas fraquezas, nós estamos expondo para Deus que naquele momento nós não somos nada sem Ele. Só que presta atenção, tem duas classes. Uma é daqueles que falam as suas fraquezas para Deus, mas tem dificuldade de falar das suas fraquezas para os seus irmãos, para as suas esposas, para os seus maridos, para os seus líderes. E tem uns que contam para os seus líderes, ou para o seu irmão, para a sua esposa, ou para o seu marido, e acha que Deus não está sabendo de nada. Vocês lembram quando Moisés morre, Josué vai tomar o lugar, e Josué vai levar o povo para entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, todos os homens que nasceram no deserto não eram circuncidados. E agora, para entrar, Deus manda Josué circuncidar todo o povo, todos os homens. Eu pergunto, todos os homens vir diante de Josué para serem circuncidados era mostrar para Josué a sua fraqueza, sim ou não? Mas se não mostrasse a fraqueza, não entrava onde? Para ser fortalecido, para entrar na terra prometida, diante da bênção de Deus, precisava revelar a sua fraqueza. E nós achamos, irmãos, que escondendo as nossas fraquezas, escondendo quem nós somos verdadeiramente, nós vamos avançar. A palavra é: ninguém que não for circuncidado não entra. Enquanto você tenta esconder, como os homens tentaram esconder da liderança que era Josué, como muitos tentam esconder da liderança aqui na casa, enquanto muitos tentam esconder do próprio Deus, não há avanço, não há relacionamento, não há crescimento. E talvez nós vamos começar a entrar num ambiente ou num tempo que as coisas não prosperam, que as coisas não avançam. Eu não digo de coisas materiais, eu falo espiritualmente, irmãos. O que Deus tinha para Jacó não eram apenas bênçãos materiais, porque quando ele sai da casa do pai dele, da casa de Isaac, Isaac libera a bênção sobre ele, mas ele não leva nada. Ele está de mãos vazias, sim ou não? Tudo ficou para quem?
para Esaú. Só que o que Deus tinha para Abraão não era coisas materiais apenas. Deus tinha para Abraão o quê? Um povo, uma grande nação, que iria para uma terra que manava leite e que o Senhor ia sustentar esse povo. Ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de algo poderosamente espiritual. Existem bênçãos que são individuais, mas existem bênçãos que são coletivas. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de algo coletivo. Abraão vai gerar Isaac, Isaac Jacó, Jacó 12 tribos, para ir para um lugar chamado Canaã. Amém ou não amém? Era para um povo ou era para Abraão? A primeira coisa que eu preciso entender e que você precisa entender, que o que Deus tem não é individual. E todos aqueles que resistiram àquilo que Deus tinha, ficou pelo meio do caminho. Olha para o teu irmão e diga para ele, queridão, se você não concorda com o que Deus está fazendo nessa casa, cuidado para você não ficar na beira do caminho. Moisés passou o cajado para quem? Para Josué. Abraão passou para Isaac, Isaac para Jacó, Deus veio e abençoou. Queridos, eu sempre falo, eu não sou dono desse lugar, nunca fui, não vou ser, porque um dia eu não estarei mais aqui. Quem vai chegar no meu lugar eu também não sei. E eu digo para vocês só uma coisa: ou nós entendemos o que Deus tem para nós nesse ambiente, ou nós vamos nos encontrar lutando contra aquilo que Deus quer. Dura coisa é nós nos encontrarmos lutando contra aquilo que Deus quer para a sua igreja na face da terra. Jacó, se você revelar a sua fraqueza, e eu digo, irmãos, quando nós aprendemos a revelar as nossas fraquezas, Deus tem poder de mudar o nosso nome e a nossa história. Todos nós cansamos de ouvir Jacó usurpador, Jacó é aquele que tomou, que roubou, que enganou, sim ou não? E Deus vai transformar o nome dele de Jacó para Israel. Israel quer dizer o quê? Quando eu e você apresentarmos as nossas fraquezas, Ele nos posiciona como príncipes diante dEle. Porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Gênesis 32. Parte B do versículo 25 diz assim: tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Preste atenção, qual é o maior osso que você tem no seu corpo? Fala para o teu irmão assim: Deus vai tocar na parte que você tem mais forte no seu corpo. Deus é Deus, irmãos. E uma das coisas que eu acho top demais, sabe o que é? Você já viu alguém colocando prótese? Sofreu um acidente e perdeu uma perna? Já viu isso? Às vezes o joelho para baixo, às vezes a perna inteira. Sim ou não? Já viu alguém andando com prótese? Parece que não tem nada, né? Tem uns que andam normalzinho, nem diz que está com prótese. Liga para o teu irmão assim: meu irmão, prótese não corre sangue. Prótese não tem veia. Prótese não faz parte do corpo. Está adaptada ao corpo, mas não faz parte dele. Anda como se fosse corpo. Faz força como se fosse corpo.
Mas quando chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Tirar. Dá um sorriso para o teu irmão e fala, meu irmão, cuidado. Cuidado. Você pode se movimentar junto com o corpo. Você pode ir aonde o corpo vai e não fazer parte dele. Feche os seus olhos aí, querido. Quem tem sido você no corpo? Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de tirar a capa. Não tenha medo de mostrar quem você é. Porque Deus já sabe. O toque de Deus não é para nos matar, irmãos. Mas Ele vai marcar a minha vida e a sua. É melhor mancar diante de Deus, irmãos, do que ser posto de lado. Vai doer? Vai. Eu vou sentir? Vou. Mas eu não vou negociar. Eu não vou ficar pelos cantos murmurando. Eu não vou ficar pelos cantos tentando manipular. Todos aqueles que tentaram manipular no deserto ficaram no deserto. Deus não é um Deus de manipulação, irmãos. Deus não aceita manipulação. E muito menos que manipulem o seu corpo. Se é para ser tocado, seja tocado. Se é para se expor, não se esconda mais. Se Deus te colocou aqui e você crê que esse é o seu lugar, abrace com a sua vida. Doe a sua vida. E viva o que Deus tem para você nesse lugar. Com inteireza de coração.